Fala pessoal, você está afim de saber de um Fiagro, né, tocado aí por uma das maiores assets, um dos maiores grupos de investimento do país, né, pela XP? Então vamos falar do XPCA11, tá? O fundo Fiagro ali de crédito da XP. Antes, rapidamente, deixa eu te passar algumas informações aqui sobre custo e status atual do fundo. O fundo está com patrimônio líquido ali de mais de 431 milhões, tá? Valor patrimonial de 9,49. A gente já vai ver se tá com desconto ou não está. Taxa de administração de 1%, sendo no mínimo 25 mil, taxa de performance 10% sobre o QCD, 100% do CDI, tá? Número de cotistas mais de 83 mil, né, o que é positivo, né, dado um mercado relativamente novo. E lembrando, né, que ele é um fundo ali de base 10, então você vê que ele negocia a cota individual realmente bem barato, bem acessível ao investidor pessoa física, ao investidor de varejo, tá? Adentrando aqui rapidamente no fundo, né, ele fala algumas operações que a gente vai comentar já já, mas nessa parte aqui eu queria te, né, chamar a atenção para a questão climática do El Niño, né, que tem provocado ali muita chuva no sul do país e um déficit hídrico ali no centro-oeste e nordeste, tá, que é típico dessa região. Isso pode atrasar ali, né, o que eles chamam de janela de produção, tá, traz algumas complicações, ou talvez perda da qualidade em algumas culturas agrícolas, tá? Ele cita, por exemplo, o plantio da safrinha de milho, tá? E também destaca ali, né, um bom momento de açúcar e etanol, batendo recorde ali de preço e produção, que é o melhor dos mundos, né? E também destaca aqui uma possível virada de ciclo ali para o setor agropecuário, né, para 2024, com perspectivas positivas, tá? Outro fator relevante é que os ativos desse mês estão todos adimplentes, tá certo? Então não tem nenhum calote em andamento aqui no fundo, isso é ótimo. Em relação ao resultado, né? Ele gerou mais do que ele distribuiu, tá? Lembrando que, apesar de ele ter colocado o regime de competência aqui, a distribuição e o resultado se dá pelo regime caixa, então ele utilizou uma parte de reserva para pagar esse 0,11, né? 11 centavos aí por cota, tá? Então vamos olhar aqui o histórico, né, dessa distribuição, se ele é um bom pagador. Então tá aí, né? Você tira suas, mas ele pagou ali praticamente, né, desde novembro ali de 22, consistentemente acima ali de 1% ao mês, né? Lembrando que, claro, são isentos, tá, de rendas fiagros, né? Em outubro, né, ele pagou o equivalente ali a 138, 137%, dependendo da cota que você usasse, patrimonial de mercado, né? Com o cross-up, né, que seria a cobrança de 15% sobre um título de renda fixa no final, né, o que dá líquido equivalente ali a 17% de yield isento de imposto de renda, tá? Então, em relação à cota de mercado e cota patrimonial está 9,49, a cota de mercado 9,40, portanto, né, um dos raros momentos em que o fundo negociou com desconto, né? Uma boa parte ele estava negociando com ágio sobre o valor da cota patrimonial e agora se apresenta com um desconto, tá certo? Falando rapidamente aqui das principais culturas, né? Então, em termos para a soja, a gente tem uma perspectiva positiva para a área, produtividade e produção, e o preço está mais ou menos estável ali nesses últimos tempos. O milho tem uma perspectiva negativa de área, produtividade e produção, mas pode ser que justamente por isso o preço venha a se recuperar, como ele, né, parou de cair aqui, deu uma leve recuperada, vamos ver. O boi gordo a gente já viu, né, que essa relação boi gordo e relação troca boi bezerro, né, começa a cruzar a linha e 2024, né, talvez essa linha se inverta, né, o que pode ser positivo para o setor pecuarista e frigorífico, né? O açúcar está, né, melhora de produção e preço também subindo. O etanol está com preço mais estabilizado, mas também com boa produção. E chegando finalmente aqui no portfólio do fundo, na carteira de ativos de investimento do fundo, né? O fundo está com 2,5 em caixa, 7,5 em FDICs, né, de Fiagro, que ele utiliza ali para dar uma diversificada maior, uma apimentada na carteira, e 90%, né, no seu core business, que são os famosos CRA, né, os certificados recebíveis do agronegócio, tá certo? Então está aqui de maneira bem didática, né, a distribuição por setorial, né, peso grande em produtor de grãos, usinas, produtor de cana, cooperativa, bem distribuído aqui dentre vários setores, né, e os seus respectivos valores absolutos aqui e a porcentagem relativa ao patrimônio líquido do fundo, tá certo? Então, também tem uma diversificação geográfica importante, né, então tá aí
um mapa do Brasil e os seus respectivos percentuais em cada estado da federação, né? Em relação a indexadores, o fundo está predominantemente em CDI, tá? Mais de 90% está alocado em CDI, 9,4% em IPCA, tá? Sendo que a taxa ali, média tratada do IPCA é 8,17% e a taxa média do CDI é 4,70%, tá certo? Em relação à duration da carteira, a gente vai ver a duration, né? Quando a gente falar dos ativos ali, ele informa duas movimentações que teve, né? O CRA Flora, que é do grupo JF, né, pagando CDI mais 3, e CRA Copa Grill, pagando CDI mais 3,75, né? Aqui a gente tem uma visão da carteira completa, vou precisar diminuir aqui. Aqui, né, são as principais posições ali da carteira, duas com 7, né? Com 7,1 do PL, 7, as maiores posições aqui, duas com 5,2, mas de maneira geral está bem diversificada, né, sendo a menor posição ali de um Fiagro. Aqui está a duration que eu te falei, de 2,1, né, uma duration mais de acordo com uma carteira que é predominantemente em CDI, ter prazos um pouco menores. Tá? Aí, como eu falei, uma parte em FDICs, né? Na verdade, até uma parte relevante nesse FDIC aqui, que ele inclusive abre ali mais embaixo, né, com 4,7, tem outros aqui com posições menores, né, 2,3, e meio aqui que vai dar 7,5 que a gente viu lá em cima, tá certo? Então tá aqui, né, a operação de FDIC que ele abre, né, representando 4,7 PL, tá? Uma carteira, né, você vê que as taxas são um pouco maiores, uma carteira um pouco mais apimentada, buscando uma remuneração maior, tá certo? Então, aqui ele vai te dar, tá, as características de cada ativo que ele pode ter. Vamos falar rapidamente aqui desse FSBio, tá? É uma usina de etanol de milho, com estrutura de garantia, né? Um aval cruzado entre empresas, 130% de cessão fiduciária. Aí ele vai informar, né, que é localizado no estado do Mato Grosso, um grupo pioneiro no país, né? Tem uma capacidade anual ali de mais de 1,4 bilhão distribuído em 2 plantas, tá certo? Então, você vai poder, se você quiser, olhar detalhadamente cada um aqui, não vamos passar o relatório não ficar muito extenso, valeu? Então, falamos hoje do XPCA, deixa aquele like, faça a sua inscrição no canal, grande abraço.